Tudo bem? Tá bom. Eu sempre costumo dizer que é uma alegria imensa vir aqui. Eu gosto muito de vir aqui. O ambiente é muito gostoso, eu me sinto entre amigos. É sempre muito bom estar aqui, né? Bom, eu normalmente venho aqui para falar com vocês sobre uma série de palestras sobre viver com, né? E aí eu trago alguns equipamentos, umas apresentações e tal. E hoje eu falei para o pessoal aqui que eu tinha feito um trabalho diferente, né? Para que a gente conversasse um pouco sobre algumas coisas. É o seguinte, estou fazendo um curso com uma professora chamada Maria Lúcia Galvão, uma professora de filosofia, poetisa, escritora e tal, uma pessoa incrível, maravilhosa e extremamente plural. E ela tem umas aulas muito gostosas e ela diz o seguinte: olha, eu peço a todos vocês que compartilhem aquilo que vocês aprendem, qualquer que seja o nosso aprendizado. É sempre importante que a gente compartilhe, porque por mais que a pessoa que criou aquele aprendizado possa transmitir, ela nunca estará em toda parte. Há lugares em que só eu vou passar, e há outros lugares que só cada um de vocês aqui passarão. Cada um de nós convive com um grupo de pessoas que não é o grupo da outra pessoa. Então, o conhecimento, as ideias, esses princípios devem ser muito compartilhados, para que a gente vá reverberando à nossa volta e reverberando no universo, reverberando na sociedade esses conceitos tão preciosos que a gente recebe. Então é com essa ideia, né, com essa motivação que eu vim conversar com vocês esta noite. E o tema da palestra é viver com propósito. E aí as pessoas muitas vezes dizem: olha, mas agora virou uma moda esse negócio de falar de gratidão, de falar de propósito, todo mundo fala a mesma coisa, parece até um disco riscado, todo mundo fala a mesma coisa. O interessante é que isso para nós deve chamar muito a nossa atenção, porque quando todo mundo fala a mesma coisa, significa que aquele assunto, aquele motivo é muito necessário, porque a espiritualidade está em toda parte. A ação de Deus está em toda parte, espalhada pelo universo todo. Então, conforme aquele assunto, aquela ideia, aquele conceito vai se tornando importante para a nossa fase evolutiva, ela vai se espalhando e se torna mesmo repetitiva, até que a gente realmente pare para ouvi-la, pare para pensar sobre ela e a gente então modifique a nossa vida, o nosso comportamento a partir dela. E é por isso que a questão do propósito, o propósito de vida é um assunto, é um tema muito recorrente que a gente tem visto hoje em toda parte. Então a proposta aqui, o objetivo da gente falar sobre viver com propósito é realmente para que a gente rompa o egoísmo, para que a gente saia da nossa zona de conforto, para que a gente abra mão da nossa vaidade e nos tornemos pessoas melhores. Pessoas mais conscientes do nosso papel, pessoas mais conscientes dos nossos valores, dos nossos talentos, daquelas coisas que são só nossas e de mais ninguém. E assim nós possamos nos tornar trabalhadores melhores. Mas podemos ser trabalhadores em nome do Cristo, podemos ser trabalhadores na vida profissional, mas podemos ser trabalhadores em construção de nós mesmos como seres melhores. Eu vou começar a nossa conversa essa noite com uma história verdadeira, muito interessante, que talvez nos desperte para algumas outras situações. Então, nós estamos lá na Grécia Antiga, 490 anos antes de Cristo. E aí os persas queriam invadir, queriam tomar Atenas, aquela cidade maravilhosa da Grécia, berço da civilização ocidental, berço da democracia, berço da filosofia, o escritório particular de Platão, Sócrates, Péricles e tudo mais. E aí os persas queriam tomar Atenas. E eles então, o exército persa veio de barco e desembarcou e aportou numa cidade chamada Maratona. E quando os gregos souberam que eles estavam vindo, os gregos de Atenas se prepararam para a batalha. E o exército persa era muito mais numeroso, os lutadores eram muito mais numerosos do que os gregos. Os gregos estavam em menor número, mas mesmo assim eles fariam tudo o que
fosse possível para preservar Atenas, para fazer com que a cidade não fosse tomada e, acima de tudo, profanada. Porque para eles, Atenas era muito mais do que uma cidade, era uma ideia, era um conceito, era algo muito precioso, muito valioso. Eles se prepararam para a batalha, havia uma data já previamente estabelecida, prevista para que essa batalha acontecesse. E aí, na hora que eles estavam prontos, os soldados estavam prontos para deixar Atenas em direção à maratona, eles juntaram ali na praça todas as pessoas que ficariam, as mulheres, os idosos, os doentes, né, as crianças e tal. Juntaram todos ali na praça e disseram o seguinte: olha, se até o ocaso do terceiro dia, o ocaso é o pôr do sol, do terceiro dia, nós não tivermos retornado para Atenas, vocês tirem as imagens dos templos, queimem a cidade, juntem tudo que vocês consigam carregar e abandonem Atenas. Porque nós não podemos permitir que Atenas seja profanada pelos persas. Então, esse era o combinado. 3 dias, se ao final do terceiro dia eles não retornassem, o pessoal já sabia, quem ficou já sabia o que deveria fazer. Porque a cidade não poderia ser profanada e as mulheres, as famílias também não. Então essa era a regra e eles partiram para a guerra. Quando chegaram em Maratona e que se confrontaram com o exército persa, que apesar de estar em maior número, os gregos lutavam por uma causa. Eles lutaram com amor, eles lutaram com paixão. E por conta disso, misteriosamente, apesar de estar em grande desvantagem, adivinha o que aconteceu? Em meados do terceiro dia, eles venceram a guerra. Em meados do terceiro dia, eles constataram que não havia mais nenhum soldado persa vivo. E aí era preciso avisar Atenas, porque eles estavam no terceiro dia e em breve o sol se poria. E era preciso que a mensagem que eles tinham vencido a guerra chegasse a Atenas antes do pôr do sol. E aí os generais se reuniram e disseram: como é que nós vamos fazer para que esta mensagem chegue em Atenas? E aí um deles se lembrou de que havia entre os soldados ali presentes um velocista, um jovem velocista. Velocista é um corredor. E eles então mandaram buscar, localizar esse velocista e que ele então se apresentasse. E aí apareceu diante desses generais o Fedípedes. Fedípedes era o nome do velocista. E esse velocista recebeu a seguinte ordem: vá até Atenas e avise que vencemos. Esse velocista estava exausto, porque ele tinha lutado 3 dias contra os persas. Ele estava muito cansado. Mas se alguém em todo aquele contingente tinha alguma chance de chegar em Atenas antes do pôr do sol, este alguém era unicamente Fedípedes. E ele, apesar de cansado, mas por amor à causa, por amor à mesma causa que ele havia deixado a família em Atenas e havia lutado com todas as suas forças, aceitou a incumbência. E partiu então de Maratona com destino certo para Atenas, que ficava a 42 quilômetros, pouquinho mais que isso, talvez, mas 42 quilômetros da onde eles tinham travado aquela batalha. Fedípedes pôs-se a caminho. O caminho no começo é mais tranquilo, depois tem umas subidas, umas coisas, torna-se um caminho mais íngreme, mas ele juntou tudo o que ele podia de forças para conseguir chegar a Atenas. E aí, quase ao pôr do sol daquele terceiro dia, Fedípedes entra na cidade, reúne
as últimas forças físicas que lhe restavam e diz: vencemos, e tomba morto. Eu fico pensando num primeiro momento que, graças a Deus, Fedípides tinha um poder de síntese muito bom. Porque se ele fosse uma pessoa prolixa, aquelas pessoas que falam, dão uma volta para depois chegar no assunto, ele não tinha dado o recado que ele tinha que dar. Certo? Se ele chegasse: oi, boa noite, boa tarde, estou cansado, ainda bem que eu cheguei, nossa, achei que eu não ia chegar nunca. Mas era pronto, não ia dar certo. Porque ele só conseguiu pronunciar uma única palavra: vencemos, antes de cair morto. E o recado dele estava dado. A missão que tinha sido conferida a ele estava cumprida. E a Fedípides nós agradecemos até hoje por ter salvo Atenas. Porque Atenas não teria sido tomada, profanada pelos persas, mas teria sido destruída pelos próprios atenienses, conforme tinha sido combinado. E o berço, como já disse antes, o berço da civilização ocidental teria sido destruído ali. E graças a Fedípides, à sua força, ao seu amor pela causa, ao seu comprometimento, Atenas prosseguiu espalhando a sua luz para toda a humanidade. E aí, quando a gente escuta uma história como essa, que é uma história verídica, uma história verdadeira, tanto que a prova que a gente conhece aí, a prova de resistência, a prova de corrida, que a gente conhece como a maratona, vou correr uma maratona, nasceu deste episódio histórico que eu acabei de contar para vocês. Mas desta vez, a gente vai pensar nesta história como algo talvez muito valioso para nós. Porque eu fico pensando, quantos de nós têm uma Atenas para preservar na sua vida? Quantos de nós não faz aquilo que precisa ser feito para salvar a sua Atenas? E que mundo deixa de receber belas, preciosas, valiosas contribuições porque nós não nos colocamos, não estamos dispostos a nos colocar a caminho para dar o nosso recado ao mundo. E cada um de nós tem o seu recado a dar ao mundo. E é um recado único porque nós somos únicos. E cada um de nós, por sua vez, tem o seu propósito que é único, o trabalho que lhe cabe fazer, que só nós podemos fazer. Aquele trabalho que a gente nasceu para fazer, se a gente não fizer, ninguém mais fará no nosso lugar. Ainda que aquela atividade ou aquela tarefa seja cumprida por outra pessoa, mas se era a nossa incumbência de cumpri-la, o fato de nós não termos feito significa que nós ficamos sem fazer por nós mesmos. Porque cada atividade, cada coisa que a gente é chamado, é convidado a executar, seja qual for na nossa vida, e a gente precisa sair um pouquinho da ideia de que tarefa e trabalho é só aquele que a gente faz para ganhar dinheiro, é só aquele que a gente faz para sobreviver. Todas as nossas atividades são sagradas, todas. Então, se nós temos uma atividade que a gente não desempenha, ainda que outra pessoa desempenhe, o mundo ficará sem, a obra de Deus ficará incompleta, porque nós não fizemos aquilo que nascemos para fazer. E afinal, o que é que nós nascemos para fazer? Como é que a gente descobre o que a gente nasceu para fazer? Será que se eu ficar aqui meditando, será que se eu fizer uma consulta aos benfeitores espirituais, será que se eu tiver um sonho assim maravilhoso, eu vou receber uma revelação
do meu propósito, eu vou receber uma revelação do que eu nasci para fazer. A gente não precisa ir tão longe. A gente nasceu para fazer aquilo que a gente faz. A gente nasceu para fazer aquilo que muitas vezes a gente sabe que tem que fazer, mas não faz. Então o nosso legado para o mundo, que é o nosso recado, que é a nossa palavra para o mundo, é um legado muito mais simples do que aqueles que a gente muitas vezes fica imaginando, coisas grandiosas, fica imaginando instituições de caridade, ou fortunas, ou heranças, ou grandes feitos. E na verdade o nosso maior feito é aquilo que a gente inspira as outras pessoas a fazerem a partir do nosso comportamento, a partir da nossa superação. O meu pai foi motorista de caminhão a vida toda. Primeiro dirigia aí pelas estradas do Brasil e depois, quando eles se mudaram para São Paulo, eu já nasci aqui em São Paulo, mas os meus irmãos nasceram, eles se casaram no interior e os meus irmãos nasceram no interior. E ele, então, quando veio para São Paulo, passou a dirigir só aqui na cidade de São Paulo. E os mais velhos talvez se lembrem, ele foi motorista da Anderson Clayton, então ele fazia umas entregas e tal, e depois ele comprou um caminhão e passou a transportar pedras brutas de mármore. O meu pai é um homem muito simples, com pouquíssima instrução, mas deixou para nós somos em 6 irmãos, deixou para nós um legado maravilhoso. Meu pai tinha um comprometimento com o trabalho. O meu pai tinha um comprometimento com a palavra dele. Ele era impecável com a palavra dele. Se ele dissesse sim, era assim. Se ele dissesse eu vou, ele ia. Se ele dissesse eu não vou, não havia ninguém que o fizesse mudar de ideia. Ele era impecável, ele pensava muito antes de dizer. E quando ele dizia, ele estava absolutamente comprometido com a palavra que ele tinha dado. Então esse foi um enorme legado que ele deixou não só para mim, mas para os meus irmãos, e que se transfere para os nossos filhos e se transferirá para os nossos netos. Ele não nos deixou nenhum valor financeiro, nenhuma herança, nada. Mas ele nos deixou este enorme legado. A minha mãe, por sua vez, era costureira, modista, né? Como as pessoas antigamente diziam. E ela tinha um